Bueno, María Lucia, te damos la bienvenida a esta reunión muy íntima, ¿no es cierto? Diferente de la primera, cuando nuestra directora Rosana Daniele propuso para celebrar el 8M, que convocó junto a vos 3 mujeres más significativas dentro de este camino de la biodanza. Y bueno, nos presentamos, yo soy Mónica, soy todavía alumna dentro de la escuela, ya muy poquito me falta para terminar esta formación de facilitadora, y después está mi compañera. Hola, yo soy Anicha, también estoy en este proceso de formación, estoy haciendo las metodológicas, todavía me falta un año todavía para pensar en la tesina, así que bueno, estos conversatorios son tremendamente valorables para esta formación. Muchísimas gracias por estar acá. Además te cuento que estamos leyendo, tenemos un grupo de estudio que nos juntamos los viernes a las 7 de la mañana y estamos leyendo tu libro, que lo tengo acá, Biodanza, Vida y Plenitud, que nos hizo recorrer todo el primero y segundo año con todos los conceptos del modelo biocéntrico. Así que, bueno, al final te voy a hacer una propuesta para este grupo de estudio. Sí. Moni, ¿vos querés empezar? Bueno, María Lucia, así desde lo personal, digo, sos alguien muy cercana, casi te podría considerar como una amiga a pesar de que no te conozco así personalmente. Y te cuento cómo fue esta historia de amistad en mi caso. Roxana, que es nuestra directora, siempre está alcanzándonos libros para que de manera personal profundicemos en este proceso de formación, más allá de los módulos. Y bueno, llegó a mí 2 de los libros tuyos, que son 360 grados y Vida y Plenitud. Y yo de manera personal tengo como un proceso de elección, que es mirar las primeras hojas, ¿no? Las presentaciones de otros autores, el prefacio, y después que miro un poquito eso, miro también los temas que se desarrollan, ¿no es cierto? Y cuando vi el libro Vida y Plenitud, miro el prefacio y me choco con una expresión tuya que me llegó un montón, y por eso me metí de lleno en el libro, ¿no? Y ha sido como mi compañero de estudio este último tiempo. Yo dentro de la escuela digo, yo tendría que haber leído en primera instancia este libro y después haber hecho los módulos, porque es una claridad, ¿no es cierto?, que yo he podido encontrar en este libro, digo, y lo progresivo y en cuanto a contenido, que a veces yo me cuestiono si es que yo lo comprendo porque ya hice todo un proceso, también por lo simple y claro con que mostrás toda la teoría de la biodanza, de lo cual te agradezco montones. Y te voy a comentar, y la voy a leer directamente, la expresión que a mí me llenó, y porque no la quiero decir memoria porque temo comerme alguna palabra. Y vos decías algo así, dice, como psicóloga y psicoterapeuta, a lo cual yo agregaría como acompañante en este proceso dentro de la biodanza, ¿no? Dice, vengo transitando el camino de la luz. Eso quiere decir enfocando directo la atención y la acción a lo mejor que cada persona tiene en su mente y en su corazón. Yo digo, es un poco lo que cada uno, digo, como futuro facilitador, y como facilitador me imagino, desea, ¿no? Poder concretar en este camino de acompañar y de facilitar justamente, ¿no? El ser luz para los demás. Yo quisiera preguntarte, ¿no? Porque es una pregunta que va muy al corazón, me imagino tuyo, ¿cómo haces que esta luz brille
¿no es cierto?, en lo cotidiano de las sesiones de biodanza, ¿no es cierto? Nada, es un montonazo y es algo que llega muy adentro, ¿no? Y esperamos con ansiedad esta respuesta que nos puedas compartir. Sim. Então, antes de adentrar pelo tema propriamente, eu quero agradecer a vocês pela presença, à escola pelo convite, a Rosana por esse cuidado tão técnico, metodológico e supremamente humano, afetivo, com o qual ela conduz, né, o processo de formação nessa escola. Então, eu estou muito contente, eu vou falar de um tema que eu adoro, que é a biodança, e conversar com a biodança é sempre uma motivação, uma alegria. E a sua primeira colocação em relação aos processos, né, de iluminação, ultimamente, né, nos últimos anos de vida do Rolando Toro, ele estava falando da espiral evolutiva do inconsciente luminoso e nos convidando à coragem, ao êxtase, ao amor e à iluminação. Por suposto, todos nós que escolhemos essa tarefa, né, de trabalhar com a biodança, um dos aspectos fundamentais do nosso trabalho, para além da teoria, é realmente vivenciar os conceitos. Não é simples, não é muito fácil, né? Mas que a vida esteja sempre no centro de todas as nossas ações, como enunciado do princípio biocêntrico. Então, eu desde pequena tive uma formação humanista na minha família, meus pais muito comprometidos com a comunidade onde a gente morava, a minha mãe muito voltada para a igreja, nós somos de tradição católica, e o papai muito voltado para os aspectos políticos, de organizar as leis, de favorecer do lugar que ele ocupava na Câmara, né, Municipal de Vereadores. Por um longo período ele foi presidente. Então eu vim nessa formação humanista e era muito presente na minha vivência cotidiana o cuidado com as pessoas, a responsabilidade com a comunidade, com o social e com a qualidade de vida em geral. Então, desse contexto, eu fui para a psicologia, como também um grande desejo de minimizar o sofrimento das pessoas. E eu me formei 2 anos antes, 1 ano antes de conhecer Rolando Toro. E nesse período, eu já trabalhava numa abordagem humanista, seguindo o Carl Rogers, tinha feito várias outras abordagens em psicoterapia, mas eu sempre sonhava, desde a faculdade, com uma metodologia que combinasse a música, o movimento e a palavra, para favorecer os processos de ampliação da saúde em geral, né? Tanto a saúde física, quanto a psicológica, emocional, a saúde dos relacionamentos. E eu fui uma criança, se eu tivesse nascido agora, nesse século, eu seria considerada uma criança hiperativa. Perdão. Porque sempre uma mente inquieta, de investigação, de busca, desde pequena. E, finalmente, conheci o Rolando Toro em junho de 1976. Então, nesse mês, eu completo este aniversário, né, de ter conhecido a biodança. E, assim, encontrei o que eu estava buscando. Uma proposta... Antes, eu trabalhei com abordagem bioenergética, com Reich, e várias outras, né, disponíveis naquele momento. Sempre como investigação, sempre com interesse de melhorar a qualidade de vida. E assim eu cheguei, até hoje, dedicando toda a minha vida ao processo
da biodança, de todas as extensões, escrevi vários livros, né? Que estão em vários idiomas também. E a sua pergunta central, então, é como trabalhar no cotidiano, favorecendo essa expressão do esplendor que cada um trazemos, né? Como terapeuta e como facilitadora de biodança, eu fui buscando combinar as duas abordagens e seguir durante toda a minha vida, cuidando de aprimorar o processo a cada dia. Então, eu penso, Mônica, que um dos aspectos fundamentais é que a gente passe toda aquela maravilha que a gente vive no salão, dos encontros, dos olhares, dos abraços, para o nosso cotidiano. Eu fui aprendendo que o olhar é curativo. Então, quando eu ando na rua, eu também olho as pessoas. E algumas delas se emocionam, outras cumprimentam, outras pensam, de onde eu conheço essa pessoa? Não me conhece, mas nos tornamos muito próximas pelo olhar, pela presença. Então, eu acho que isso, né, que cada um de nós traz no nosso coração, essa centelha de luz, ela vai ampliando cada vez mais, não só com o nosso trabalho de estudo, de conhecimento teórico, mas com essa prática cotidiana dos conceitos que a gente tanto estuda e dedica. Un poquito te adelantaste a la segunda, que contaste que colaboraste directamente con Rolando Toro en las aplicaciones terapéuticas de biodanza y en concreto en la aplicación y formación del proyecto Minotauro. ¿Nos podrías contar un poquito cuáles fueron tus aportes en esas instancias? Eu tenho muita facilidade na sistematização, na organização dos métodos e dos processos. Então, o Rolando, nós vivemos muito próximos, porque ele vinha a Belo Horizonte e ficava aqui, na nossa cidade, às vezes 15 dias, e fazia aulas de biodança para iniciantes, para aprofundamento, e eu fui acompanhando muito de perto, desde o primeiro encontro, nunca mais interrompi a biodança. Então, eu vejo alguns colegas que se aborrecem, que vão embora, e isso, para mim, não faz nenhum sentido, porque a biodança nos ajuda a superar os obstáculos que vamos encontrando, e assim permaneço esse tempo todo. Mas, bem no início, e aí está relatado aqui também, no prefácio desse livro Labirinto, um pouco dessa história que eu vou compartilhar com vocês agora. O Rolando Toro chegou numa cidade aqui, no Brasil, depois de 10 dias de imersão num processo de Minotauro. Ele estava na fase de investigação dessa metodologia. Então, é importante deixar bem claro que a abordagem terapêutica do sistema biodança, criado pelo Rolando Toro, é essa extensão, né? É o projeto Minotauro. Então, ela tem características e peculiaridades diferenciadas do sistema biodança. Então, nós vamos pensar assim, para facilitar. Biodança prioriza o desenvolvimento. Então, ela é centrada no processo educativo. Minotauro prioriza os conflitos, as dores, os medos. Então, quando os sintomas já instalaram, vêm os desafios, as propostas evolutivas, né, através das danças. E um dos aportes que eu considero muito importante nesse momento é trabalhar com a árvore do grupo. Todos os facilitadores que trabalham comigo, eles aprendem a árvore do grupo, quem é esse conjunto de pessoas que estão aqui, como elas lidam com as suas dificuldades, né? Esse tema também está bem descrito aí no Labirinto. Mas no original, nos primórdios, né, do projeto Minotauro, a visão do Rolando era trabalhar o indivíduo dentro do grupo, o que é muito importante, muito forte e muito significativo. E na medida que nós olhamos
o conjunto de medos daquele coletivo também, as pessoas vão aprendendo a ter respostas mais comunitárias, aprendendo a ter respostas para o coletivo. Então, a gente já vai saindo do individual, do pessoal, que é uma proposta, assim também como é da psicanálise, né? De olhar a pessoa, incluir, olhar a pessoa e o grupo no qual ela está inserida, né? Quem é a sua comunidade, a sua família, o seu contexto social. E então o Minotauro ele foi já criando essa particularidade na minha maneira de aplicá-lo. Mas eu estudei muito, com muita dedicação, acompanhei o Rolando por mais de 20 anos, aplicando o Minotauro. Depois nós passamos a fazer a formação juntos. Ele dava 2 módulos, eu dava 2. Depois ele dava 1 módulo, eu dava 3. A gente fazia naquele período em 4 módulos. E o outro aporte muito atual é esse estudo do projeto Minotauro nesse modelo do ciberespaço. Eu já fiz 2 turmas de formação, só que o processo é mais longo. Nós trabalhamos por 3 meses, com aulas semanais, regulares, de estudo, e ainda o estudo em subgrupos, o que amplia assustadoramente a capacidade de desenvolvimento e aprendizagem. Então, e aí, estamos falando dos aportes, né? Que foi a pergunta central sua. Então, a árvore do grupo, esse momento atual da pandemia, onde as pessoas estão com muito medo, muita resistência, muito sofrimento. Então, ouvi-las é fundamental. Aprimoramos muito a escuta, muito, muito, muito a escuta. Neste livro, né, o 360, tem um capítulo aqui que fala integração pela palavra. Porque o nosso motivo é integrar os 3 centros. Porém, a biodança, em geral, ela dá atenção à sensação, ao movimento e à emoção. E a palavra fica um pouco assim para depois. E então, nesse livro 360, eu escrevi, inclusive, sugestão de reeducação da fala, sugestões de consignas para desenvolver, assim como a gente tem consigna em música para desenvolver o movimento, nós podemos também ter consigna para desenvolver o fluxo do pensamento, a melhor palavra para aquela situação, desenvolvendo uma qualidade afetiva e muito assertiva na comunicação. Então, voltando lá na biodança, nós vamos ver que naquele quadro que a gente tem de mudanças de primeira ordem, na linha da afetividade, a comunicação é o primeiro que se espera, né? Uma boa comunicação. Quer seja gestual, com movimentos e danças, ou quer seja com precisão das palavras. Palavras com sentido e significado. Então, eu fui crescendo muito nesse estudo, nesse aprofundamento. Finalmente, eu faço uma abordagem da biodança clínica, né? Que em algum momento a gente vai falar um pouco mais disso, talvez, que é a junção da metodologia da biodança, SRT, com a metodologia do projeto Minotauro. E essas 2 abordagens combinadas geram um trabalho de muita riqueza, sabe? Muita riqueza. Nós vamos dar um sentido aos sintomas, né? O que esse sintoma está dizendo? Por que você não tem coragem de dar uma opinião sobre alguma coisa, por exemplo? Né? Qual que é o medo? É a opressão? É o ridículo? É a falta de confiança em si mesmo? O sintoma já está aí. Então, além de reeducar e de desenvolver, nós vamos também tratar. A palavra terapêutico significa tratamento, né? Então, acho que eu poderia elencar, primeiro, o livro Labirinto, porque o Rolando Touro escreveu, em 88, o Projeto Minotauro, com toda a teoria.
e deu alguns exemplos de desafios. E os outros desafios, eles estavam nomeados, mas não esclarecidos. E aí eu descrevi todos eles, dizendo a situação de cerimônia, para quais os medos que ele se aplicaria, quais as músicas, né? Claro que tudo isso eu também dancei com ele, mas não tínhamos material escrito, né? E quando eu fui didata do Projeto Minotauro, eu não podia mais ficar dizendo para as pessoas anotarem. Então, eu tomei a decisão de escrever o livro Labirinto. Então, esse foi uma primeira contribuição. Depois, a árvore do grupo, eu considero uma grande contribuição também, porque leva a compreensão da dinâmica social, cultural, o que nos ajuda a implementar com mais consistência o princípio biocêntrico, né? E uma outra contribuição que eu considero também importante foi elencar os medos. Nós começamos no livro Projeto Minotauro com uma lista mais ou menos de uns 70 medos. Acho que é mais ou menos isso. Aqui também nesse livro faz um pouco de história, né? Então eu vou dizendo aqui, inicialmente Rolando Toro selecionou 21 medos. Isso em 1984, colocando-os nos galhos das árvores, cuja raiz central é o medo de perder a identidade, e depois as outras 4 fronteiras, né? Medo de amar, de expressar, ou da expressão, porque é importante entender que a gente também tem medo da expressão do outro, não só de expressar, né? O medo primordial, o medo de amar, o medo do primordial, o medo da expressão e o medo de viver. Claro, relacionados, então ele faz essa correlação com as linhas de vivência, né? E aí, em 84, a nossa lista era bem pequenininha. Era apenas 21 medos. E aí, já quando sai, essa aqui já é a segunda edição, a primeira edição saiu em 2004, a gente já tinha uma lista na fronteira do viver, 35. Na fronteira da expressão, 27. Do amor, 41. E do primordial, 30. Quanto mais eu aplicava, e as pessoas diziam, eu tenho esse medo, não está aqui. A gente ia anotando. E fizemos, aí a árvore cresceu bastante, e nesse período, o Rolando disse, não, essa árvore vai até o infinito, vamos parar com ela, e vamos agora ver a correlação. Qual é o medo raiz? Nosso tempo está indo, hein? Então, vou concluindo essa parte. Então, catalogar esses medos foi muito importante. O facilitador tem um aporte para trabalho muito grande. Agora, em agosto, eu vou abrir um curso para estudar os 115 desafios, porque tem professor que quer conhecer todos. Então, nós vamos dedicar a esse estudo exclusivamente, né? No ciberespaço, o que oportuniza pessoas de vários lugares também poder participar, por um preço muito razoável, não tem hospedagem, estadia, viagens longas, e um estudo. Para estudo, ótimo. Claro que isso não abre mão do presencial, do vivencial, né? Então, essas são as coisas que mais me chamam a atenção nesse momento em relação à sua pergunta, Ana Maria. Desde la facilitación, ¿qué elementos podemos ofrecer al grupo para acompañar el proceso de proyección existencial, entendiéndolo como el paso entre las vivencias en el salón de biodanza a lo vivido en el cotidiano? Sim. Essa é uma pergunta muito... ¿Se escuchó? Sim. Uma pergunta muito importante, interessante e oportuna, né? Principalmente agora, que nós não temos o salão, as pessoas dizem, mas que saudade do salão. Você não tem uma pessoa aí na sua casa que você possa abraçar? Porque a grande falta é do abraço. Você não pode abraçar seu pai, sua mãe, seu filho, seu marido, sua mulher, seus amigos que estão próximos e que estão com as medidas de proteção, né?
E essas pessoas, não, mas não tem a música, não tem a consigna. Isso me faz repensar a metodologia vivencial, inclusive, sabe? Por quê? Porque desde sempre a minha tônica é viver no cotidiano o que a gente aprende no salão. Só faz sentido se transformar a nossa vida, senão não faz sentido. A biodança é maravilhosa também para o lazer, né? Você faz uma aula, uma festa, vai uma vez por semana, ou uma vez por mês, encontra pessoas maravilhosas, isso é fantástico. Eu tenho uma amiga e diz assim, onde no mundo que a gente encontra um estranho para nos abraçar? Na biodança. Então, isso não tem preço. Porém, nós precisamos abraçar as pessoas da nossa vida também, né? Então, como fazer essa passagem do salão para o diário? Um dos aspectos que eu considero fundamental é levar para a consigna essa ponte. Então, vamos caminhar ao ritmo. E aí você põe a música e a pessoa caminha ao ritmo. E aí você pode perguntar para ela depois, quando ela vai relatar. Nossa, eu fiquei tão alegre, tão satisfeita, tão feliz naquela aula, a música me estimulou muito. E aí eu pergunto assim, como você se observa indo para o seu trabalho? Como que é o caminhar para o seu trabalho? Aí a pessoa, às vezes, vai caminhando saltitante, alegre, feliz, e às vezes vai muito aborrecida. Aí eu digo para ela, então não seria a hora de você revisitar esse trabalho? Se é isso mesmo que você quer fazer para a sua vida toda? E aí a pessoa começa a entender por que ela caminha. Então, ela caminha com determinação, ela caminha com coragem, ela caminha com motivação afetiva, tudo no salão. Mas como transpor isso para o cotidiano? E isso eu acho que a gente pode desenvolver dando atenção à pessoa, nesse sentido. Principalmente no momento do relato da vivência. Porque não é comum, em geral não é comum, as pessoas estabelecerem uma conexão entre aquilo que elas dançam e aquilo que elas vivem. Por exemplo, agora vamos fazer grupos de 3 pessoas, e rapidamente as pessoas se organizam. E aí, essa semana eu estava até contando sobre isso. Por exemplo, vamos fazer duplas, e tem número par de pessoas. Poderia fazer parejas, não? E aí 2 pessoas ficam sem escolher. E elas, às vezes, dizem para mim, eu sobrei, ninguém me escolheu, porque o olhar é para o outro, né? Fala, ninguém te escolheu. E você escolheu alguém? Então, isso tudo vai fazendo com que a pessoa vá entendendo que ela precisa ser protagonista. Ela precisa se colocar como agente da sua transformação. Claro que com progressividade, com carinho, com a prática, né, cotidiana da biodança. E aí eu posso perguntar, e quando você vai a uma festa? Como é que você entra nos grupos que já estão formados? Na festa você vai ficar lá no cantinho esperando alguém te chamar? Ou você pode tomar a iniciativa de ir? Então, Mônica e Ana Maria, com questões bem... Isso tudo, a consigna no momento de dançar e a consigna também para o relato. Porque aí vai ajudando a pessoa a integrar o que ela sente ou sentiu, o que ela pensou. Por exemplo, ninguém me escolheu. Ela pensou isso. E o que ela fez? Nada. Ela não caminhou para outra que também não foi escolhida. Tinham 2 pessoas sozinhas. Aí ela fala, é mesmo. Por que eu não fui? Né? Querendo ir. Então, eu acho que um relato de vivência bem feito e consignas bem construídas, tanto para o verbal quanto para o gestual, vai ajudar a passar dos padrões, né? Que a gente já traz da nossa família, da nossa cultura,
e queremos mudar, mas às vezes não conseguimos fazer essa relação, apenas dançando, sabe? Eu dei aula em muitos tipos variados de grupo, e agora, nos últimos 15 anos, que eu tenho mudado a prática, depois da biodança clínica, né? Que integra as duas metodologias num processo educativo terapêutico, eu estou mais feliz agora com os resultados. Sempre a biodança foi muito boa, sempre tive ótimos resultados, mas essa combinação de desenvolvimento e terapêutica me alegra mais. Bom, temos ainda um século de tempo. 5 minutos é muita coisa, viu, gente? Dá tempo de um bebê nascer, né? Bueno, ahora va... Concreta, sí, nos regalaste. Ahora va esta... Esto es un pedido de mis compañeras de estudio. Sí. Que bueno, que están todas muy contentas porque estoy pudiendo hablar contigo. Y me dijeron, decirles que cuando terminen, a ver si hay posibilidades, que cuando terminemos de leer el libro, pudiéramos hacer una entrevista para contarte nuestras impresiones y bueno, que algunas dudas también que nos hayan quedado. Sim, com o maior prazer, com o maior prazer. Eu fiz um trabalho que chamou O Encontro com a Autora. Nós ficamos um fim de semana em imersão no hotel, um grupo de 30 facilitadores, e dançamos e conversamos sobre as dúvidas. Foi muito bonito esse encontro. Bueno, e eso agora... ¿Sí? Va a ser más difícil porque te tenemos lejos, salvo que te invitemos. Então, mas podemos fazer isso via Zoom. Né? Seria maravilhoso. E vocês querem ver Vida e Plenitude ou outro? Vida y Plenitud estamos leyendo ahora. Sim. E depois a segunda leitura já vai ser esse. Né? Después vamos a hacer 360 grados. Porque aqui, ó, nós já temos... O Rolando desenhou essa espiral e eu fiz a metodologia dela. Dança de primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, né? Que ele já tinha escrito. E eu fiz a metodologia. Vocês vão gostar muito. Os primeiros meses de biodança, o despertar sensorial. O segundo é seguindo a ordem, né? Que o Rolando colocou, de mudanças de primeira, segunda e terceira ordem. Então, primeira ordem, o aspecto sensorial e os níveis de integração cada vez maiores até chegar na realização, né? Então, tá bem bonito também, vocês vão gostar muito. Sí. Bueno, María Lucia, se nos acaba el tiempo y nos tenemos que ir, aunque estemos felices con tu presencia. Y agradecerte nuevamente esta compartida y bueno, todo lo que nos pudiste transmitir, que fueron elementos muy concretos que vamos seguramente a compartir también con toda la escuela. Gracias nuevamente. Bueno, muchísimas gracias y te abrazamos así fuerte, fuerte. E eu também quero agradecer, ainda temos 2 minutos, dá tempo do bebê nascer, viu, gente? Então, não vamos ter ansiedade de tempo, porque a vida é eterna, né? Eu agradeço profundamente essa iniciativa, estou muito disponível para esse encontro, vamos marcar uma agenda para que seja feito com tranquilidade, e beijo para vocês, beijo para essa escola, que ela continue florescendo e crescendo. Gracias, gracias. Muchas gracias. Emocionada estoy.